Bom, oi, bom dia pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai falar um pouco mais focado na parte de APS, certo? E a parte de programação de produção. Então, o Daniel passou uma visão completa, né, do caminho todo que você tem disponível, e agora a gente vai começar a funilar um pouco para a parte de produção. Então a ideia principal é a gente trazer a ideia de informação virando a programação da produção. Então tudo aquilo que você tem guardado no teu ERP, nos teus sistemas de planilhas, aquela macro que funciona para sempre, a gente vai estar puxando isso para transformar numa coisa que seja viável do ponto de vista produtivo, tá? Então, aqui eu sou um consultor de APS e de PLM, tá? Então eu trabalho desde a parte da engenharia até a parte da produção. Então isso ajuda a gente a ter essa união entre os setores que muitas vezes acabam sendo conflitantes, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, né? Como que isso funciona. Mas vamos entender as coisas do começo. Antes da gente chegar e falar de ferramenta, que nem o Daniel comentou, a gente vai começar a falar do conceito para a gente construir gradativamente as coisas até chegar num ponto em que seja factível você saber o lado que a gente vai seguir, né? Então, aqui a gente parte das revoluções industriais, né? Aquela ideia geral de, no começo a gente tinha a máquina a vapor, começou a ajudar a gente a automatizar os processos, daí veio a parte do Henry Ford, né? Que ele veio na linha de montagem, com eletricidade e tudo mais. Teve a parte da eletrônica, então você começou a sistematizar os teus processos, você começou a colocar tudo no sistema, né? Então, o sistema começou a ser um cara que te ajuda, mas te atrapalha, porque muitas vezes você quer fazer uma coisa, mas o sistema não deixa. Então, foi aí que começou a solução e o problema de muitas coisas que a gente tem hoje. E daí, ali em cima, a gente coloca a parte de indústria 4.0, que é justamente você ter essa parte de sistemas cyberfísicos, né, que é você ter essa tomada de decisão automática de algumas máquinas, essa comunicação entre si. Só que vamos parar um minuto e pensar que a gente está olhando onde a gente pode chegar. Só que muitas vezes a gente não está disponível, né, para chegar no 4 já direto. Muitas vezes a gente tem empresa aqui que está no 2,5, está no 3. Então a gente tem que fazer uma base bem sólida, tanto cultural, entender o que a gente precisa fazer, para depois começar a dar os passos mais sólidos, para conseguir falar assim, ok, agora eu tenho a indústria 4.0 dentro da minha empresa. Não é simplesmente falar assim, eu coloquei um ERP, pronto, coloquei um MES, indústria 4.0. A ideia é a gente conseguir juntar tudo isso para colher os frutos da integração entre o processo todo. E daí a gente começa falando dos desafios de mercado, né? Isso aí é um problema que vocês acabam tendo todo dia, vocês enfrentam isso todo dia. E a gente passa aqui só separando cada um, porque cada um deles tem um impacto dentro do dia a dia de vocês. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, a parte de falar, olha, eu quero que ele seja... Calma aí, estou me acostumando com isso aqui. Aí. Então, quando você fala, eu quero que ele seja único, isso faz com que você tenha um índice de personalização maior, então você tem mais produtos disponíveis, então o teu mix fica maior. E daí isso faz com que a complexidade do teu gerenciamento fique mais complicado, porque você começa a ter mais produtos e ao mesmo tempo você começa a ter mais disponibilidade de clientes e você tem muito volume com muito mix. E isso gera um certo caos dentro do teu ambiente de programação. O outro ponto que a gente tem é você querer que tudo seja perfeito. Então, você não tem muita margem para você trabalhar com retrabalho, para você ter uma possibilidade de ter margens para poder trabalhar com isso. Você sempre tem que ter a qualidade junto para você poder entregar o produto certo, do jeito que o cliente espera. Porque senão ele vai conversar com o teu concorrente, que pode produzir com uma qualidade melhor, se você não se atentar a isso. E ali no final, a parte do eu quero agora, é justamente você pensar que todo mundo tem aquele imediatismo. Então, eu duvido que não tenha alguém aqui que fique conversando com outros setores, falando, toda hora eu preciso que o cara me entregue para amanhã, mas ele não me entrega, eu planejei para a semana que vem. Então, tudo é um ambiente muito quente, porque tudo é muito rápido agora. E daí, para a gente conseguir trabalhar nesse ambiente, né, que é bastante hostil, digamos assim, em alguns momentos, a gente tem 2 pontos principais. Os volumes de informação são muito altos, muito grandes, e
você tem essa demanda de análise em tempo real. Então, como que você consegue gerenciar tudo isso que vem para você com as ferramentas que vocês trabalham hoje em dia, né, muitas vezes na parte do papel de pão, ou vocês têm o Excel, uma macro que puxa outra macro, que puxa outra macro, aí o cara sai da empresa, tem que chamar um outro cara para resolver aquele problema. Então, começa a ficar infactível a gente trabalhar da forma como a gente precisa com o que a gente tem hoje. E daí aqui a gente faz a ponte com o título principal da palestra, que é a gente trazer informação e gestão da informação. Então, a questão de volumes de informação e o gerenciamento dela, a gente vai falar separadamente. Então, se a gente parar, olhar pela janela, a gente vai olhar assim, nossa, tem dados em todos os lugares, tem um monte de lugar que está tudo integrado, é um mundo lindo. Então, você pode parar assim, está tudo funcionando, está tudo bom, bonito, é a indústria 4.0, só que sempre tem alguém falando assim, mas não é bem assim, eu tenho uma opinião, eu acho que é isso. E muitas vezes, quando vocês vão fazer o processo de conversar com os departamentos, é muito no achismo. Então, você fala, olha, eu acho que eu vou te dar 15 dias de prazo, eu acho que vai demorar tanto tempo. E daí isso aí é uma coisa que dificulta muito o processo de gestão, porque você não tem um dado objetivo. Né? E aqui eu ponho uma frase do Deming, né, que é um grande famoso pela qualidade, que ele diz que sem os dados você é só uma pessoa com opinião. Então é justamente aí que a gente começa a entender por que o dado é importante. Né? Que você começa a ter um dado objetivo para conversar com outro setor. Tudo bem, mas o que é o dado? O que é a informação? O que é tudo isso? O dado, no final das contas, é aquela planilha de Excel que vocês puxam que vai ter aquelas informações todas na primeira célula, separada por vírgula, que não quer dizer nada. Ele é um sinal que a máquina deu para você, ou que você extraiu do teu RP, e ela não tem sentido nenhum. Ele é só uma informação, um sinal. A partir do momento que você começa a atribuir um contexto para ele, então, por exemplo, você coloca o nome na tua coluna, você sabe, eu sei que é o nome, aqui é a taxa de produção, ela vira uma informação, que é um ponto mais organizado, mais estruturado, né, e vai te ajudar a ter essa compreensão melhor do que está acontecendo. E daí o que acontece? No segundo ponto, quando você já tem a informação, você já está um passo à frente. Só que ainda não é o suficiente. Porque daí você precisa dar um certo significado para você chegar na parte de conhecimento do que você está fazendo. Então você vai falar assim, agora eu entendo o que aconteceu. E esse pedaço todo de síntese, né, de você pegar e juntar todas as informações que você colocou, os dados estruturados, ele ajuda a gente a entender o passado. Então, a gente consegue falar assim, olha, eu estruturei aqui a minha produção, eu produzi isso, então eu entendo por que alguma coisa aconteceu e o quê. Então eu sei o que aconteceu e por quê. Eu estou olhando para trás. Só que o problema principal é a gente conseguir olhar para frente. E daí que entra alguns outros elementos que podem ajudar a gente. Então, quando a gente coloca um certo insight dentro desse contexto que a gente viu de passado, a gente começa a pensar, agora eu tenho um conhecimento melhor, uma compreensão integrada do que eu faço e ela é passível de ação. Ou seja, uma vez que eu entendi o que aconteceu, eu posso tomar um dado, né, ou tomar uma ação baseada em uma informação objetiva, um dado, efetivamente, para falar assim, eu estou tomando essa ação baseada em dados e eu tenho confiança que isso vai dar certo. E para isso, quando você atribui o propósito, você pode tomar a sua decisão, que vai ter essa ideia de movimento. Então, quando você toma uma decisão, você gera um movimento, você gera toda uma coisa diferente, né, que não existia antes. E daí é aí que a gente está falando de olhar o futuro, que é justamente a gente entender qual é a direção que eu estou indo, para que ela presta, por que vai ser bom. Tá? E tudo isso acontece dentro de um ambiente que precisa de um analista, uma pessoa, ou uma equipe, ou um grupo, um setor, que vai te dizer, isso é importante para mim, ou para a empresa, por causa disso. Só que, hoje em dia, né, muitos de vocês, eu imagino que devam ter problemas
com essa parte do análise. Porque tem muita gente que é analista, mas a última coisa que faz é análise, é ficar fazendo a parte operacional o tempo todo, toda hora. Então, beleza, uma vez que a gente tenha a ideia de informação, que é a primeira parte, né, definida, o que é, a gente pode passar para a segunda parte, que é a gestão de operações. Então, como que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente quer e quais são os processos, né? Então, a gestão de operações, ela tem duas entradas, dois momentos principais, né? Esse é um cara do Taishono. O Taishono, ele fala exatamente esse ponto de você gastar tempo para você não conseguir fazer as análises. Ele te diz que você não consegue reciclar o tempo que você perdeu. Então, de novo, pegando aquela ponte com o Daniel. Você ganhou 20% no teu tempo de desenvolvimento. O que você vai fazer com esses 20%? Você pode reinvestir, você pode fazer várias coisas com ele. Só que se você não tiver esses 20%, eles foram jogados fora. E você não consegue reciclar ele. Ele já foi embora. Então, como que a gente consegue ver, né, esse processo todo de gerenciamento de uma forma mais estruturada para a gente falar, ok, agora eu vou fazer uma coisa mais profissional e vou saber o que eu estou fazendo sem ser tudo na base do grito. Quando a gente fala de gerenciamento de operações, a gente tem as entradas e as saídas. E o que a gente tem como entrada normalmente? A gente vai ter equipamento, matéria-prima, informações, recursos, tudo aquilo que vocês usam para poder ir para a reunião, para conversar, para fazer a tua programação da produção e tudo mais. E a saída acaba sendo um bem ou um serviço, certo? Então, em linhas gerais, é você transformar tudo isso de entrada para saídas. Só que esse processo do meio, ele não é uma coisa muito clara, ele é uma coisa um pouco tortuosa, né? E a gente vai trabalhar com o gerenciamento de operações em duas dimensões. A parte das ferramentas e a parte do conhecimento de quem está usando a ferramenta, que são as duas partes importantes. Então, não adianta você ter, né, um exemplo que eu gosto de dar. Imagina que eu te dê uma caneta e fale para você escrever a poesia. Se você não sabe escrever poesia, não adianta você dar a melhor caneta do mundo. Então, a ideia principal é a gente conseguir juntar essas duas coisas para fazer esse processo o mais suave possível. E essa transição, existe um processo de transformação, seja uma transformação de uma matéria-prima para um produto final, seja de uma ação para outra, uma melhoria de processos. E ali a gente também, o processo de melhoria, ele é basicamente uma melhoria do próprio processo de gerenciamento. Então, quando a gente está conversando com o pessoal do setor de melhoria contínua, por exemplo, ele vai estar tentando melhorar os próprios processos que vocês já fazem. Então, é como se fosse um meta-gerenciamento. Que ele é importante, porque se você ficar fazendo a mesma coisa sempre, você não vai conseguir melhorar. E esse processo todo ele envolve, né, elementos de custos, elementos de tempo de resposta, qualidade de serviço, flexibilidade, tudo isso. Então, a parte de gerenciamento de informações, ela vai pegar uma entrada, transformar numa saída, dentro desse monte de coisa que está aqui. Beleza, mas uma vez que a gente está alinhado entre o que é informação e o que é gerenciamento de informações, conversar com o pessoal do PCP, talvez vocês conheçam alguém, né, não precisa ser necessariamente vocês, mas que tenham algum desses problemas. Então, altos níveis de estoque, método não estruturado de gestão, dificuldade de reprogramar a fábrica, muito setup, né, atraso de entrega. Não estou falando que vocês tenham, mas podem conhecer alguém que tenha. Ou talvez alguns outros desses. Então, você tem trabalho em processo, hora extra em excesso. Então, você fala assim, eu vou abrir mais um turno, porque eu estou tendo tanta hora extra que não está valendo a pena. Ou você tem dificuldade de colocar, por exemplo, a manutenção preventiva, porque ela vai concorrer com a tua disponibilidade de máquina. Como que você vai fazer isso? E também pode ter alguns outros desses. Então, você tem lá falta de flexibilidade, dificuldade de gestão de terceiro, fila de espera nos recursos, sincronismo precário. Então, é mais ou menos nesse ambiente que a gente está conversando. Então, eu imagino que o pessoal que se inscreveu aqui para a parte da manhã é basicamente um retrato do dia a dia, né? Tudo bem, ok. Tem gente que está feliz, tem gente que está triste. Aí agora a próxima parte é
feliz e triste também, depende de como cada empresa lida, que é justamente a descagem rápida do PCP. Tudo bem, mas o que é isso aí? Você tem lá a tua base de comando e você está o dia inteiro se matando para conseguir resolver teus problemas. Fala, tudo bem, beleza. E daí apareceram problemas e o que você faz? Fala, olha, deu um problema aqui no meu roteiro. Eu estava conversando agora, antes de começar a palestra. Deu um problema de roteiro, deu um problema de faltar pessoal. Para quem que você liga? Ah, vou ligar para a engenharia, vou ligar para suprimentos, para produção, vou ligar para manutenção, vou para o RH, vou ligar para o comercial. Então, assim, é um pouco complicado você conseguir gerenciar esse tanto de telefone dentro de um ambiente só. E daí, isso começa a ficar um pouco complicado, né? Porque você gasta mais tempo resolvendo o problema do que efetivamente resolvendo o seu problema. E daí o que chega para você é só a bomba explodindo já. Você está tentando resolver os problemas para ela não explodir. Então, aí que a gente começa a ter pontos para a gente estudar. Onde que a gente consegue resolver isso? Porque se a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma, a gente vai continuar nesse dia a dia de loucura, vai começar a perder cabelo, vai ficar estressado, e não é ideia, né? Só que como é que vocês conseguem fazer tudo isso aí no dia a dia, da forma como vocês têm hoje de ferramenta? Vocês pegam lá o teu Excel, né, o teu papel de pão, e vocês metem a cara no computador e falam, olha, eu vou fazer isso aqui funcionar do jeito que eu consigo. É complicado, de fato. Eu imagino que vocês tenham muita dificuldade de fazer isso no dia a dia, porque com aquele monte de telefone tocando, vocês tentando fazer a fábrica funcionar, o pessoal do comercial reclamando que quer entregar agora, o pessoal de suprimentos falando que não tem nada. Então, como que vocês vão conseguir resolver isso? Né? E daí, o que acontece? Vocês fazem do jeito que dá, tem um monte de atraso, e daí quando a água bate na bunda, que começa a ver que outras empresas estão falando assim, cara, fulaninho era um concorrente que a gente não tinha muita preocupação, mas agora ele começou a passar na frente da gente. Fala, mas e daí? Como que eles fizeram isso? Né? Porque ele é uma empresa menor, mais simples, mais nova, como é que faz isso aí? E daí, a ideia principal da gente conseguir melhorar essa conversa que existe entre todos aqueles setores é a gente trazer isso para um ambiente digitalizado. Tá? Então, é justamente aquela ideia de a gente trazer o gêmeo digital, né, você simular o que aconteceria em um ambiente controlado, que você pode fazer ensaios, olhar para o futuro, então, juntar aquela questão do gerenciamento de informações, se você olhar para frente, em um ambiente seguro, que você pode fazer ensaios sem que você afete o que está sendo feito hoje. Então, é basicamente essa a parte principal da nossa conversa. É a gente conseguir digitalizar o que a gente tem dificuldade hoje para a gente poder fazer ensaios sem que isso afete o nosso tempo de produção, a prototipagem e tudo mais. Só que, falando assim, é muito fácil, né? Você fala, beleza, colocou ali um software, né, e resolveu. Então, só aqui, rapidinho, só para a gente entender como é que foi essa evolução toda desses sistemas de gestão da produção, né? Então, quando a gente vai falar daquela BOM, aquela lista de materiais, ela está estruturada dessa forma, né, em questão de sistema e hierarquizada, desde a década de 60. Eu não estou falando que a nossa avó, nossa bisavó não sabia fazer bolo, porque ela não sabia o que ia usar para fazer o bolo. Mas a forma como ela é feita hoje, para você olhar assim, o produto 1 precisa do item 2, tal, aquela estrutura que a gente tem no RP, ela é de 60. Então, ela é recente. E daí, quando chega em 65, começa a vir o gerenciamento de materiais. Né? Então, você fala, olha, eu vou olhar para os materiais. O que eu vou precisar? Quanto que eu vou precisar? E daí, a gente começa a expandir. A gente fala, olha, o MRP2, 1980, ele vai trazer o MPS, que é o cara que é basicamente um pacotinho de ordens que a gente vai ter que produzir num determinado tempo. Então, nessa semana eu tenho esse pacotinho de ordens. Eu não sei a sequência, mas eu sei o pacotinho. Tá, pô, legal, já me ajuda. E eu já começo a expandir para a manufatura. Então, se a gente olhar aqui, a gente está olhando para materiais. E o MRP2 ele está olhando para a manufatura. Então, ele já expande um pouco essa ideia do que você está gerenciando.
Aí depois, né, em 90, começou a estruturar um pouco mais o ERP, que ele vai ser o cara que é a coluna vertebral das transações de negócio. Então, ele vai ser um cara que vai juntar um comercial, vai juntar a produção, vai juntar suprimentos, para ter uma informação dentro do possível comum para todo mundo. É claro que a gente sempre tem aquele Excel paralelo, porque ele não cabe no ERP, porque falta um campo. Isso aí sempre acontece. Mas ele foi uma tentativa muito, muito boa para conseguir integrar tudo. Só que, ainda assim, ele tem um problema muito grande, que ele trabalha com capacidade infinita. Ou seja, ele trabalha assumindo que você pode fazer tudo. Então, se ele mandar produzir, ele vai produzir. Daí você tem que pegar o teu Excel e ficar fazendo aquele joguinho, fala assim, joga isso aqui para a semana que vem, joga aquele outro para trás, para poder falar, olha, eu tenho essa capacidade no meu setor. Ok. E daí, lá pelos anos 2000, um pouco antes, né, que assim, eu coloco essas datas mais para ele, do ponto de vista de ficar mais conhecido de mercado, mais estruturado. Chegou o que a gente chama de APS, né, que é o cara que vai fazer o planejamento e programação avançado da produção. E por que avançado? Porque ele vai trabalhar com a parte de programação finita, planejamento finito. Ele vai falar, eu tenho uma capacidade máxima e eu vou respeitar ela. Então aqui a gente tem só uma ilustração de como é o que é uma capacidade finita e infinita, né? Então, aqui a gente tem a capacidade das suas demandas ao longo do ano, né? E você tem momentos em que ela extrapola. Isso é o que o ERP vai te dar. Então ele vai falar assim, pode fazer, que eu garanto. Aí você vai lá olhar e falar, não é bem assim. E o que o APS vai fazer? Aí aqui a gente tem ambientes diferentes, né? Make to order, né? Produção contra pedido, make to stock, produção contra estoque. E daí a gente vai ver, olha, vale a pena eu antecipar essa demanda ou vale a pena eu postergar essa demanda? Porque daí ele vai fazer esse estudo, aqui a gente vai colocar num ambiente make to order, tá? Só para a gente dar como exemplo. Então ele vai pegar, reduzir aquela demanda que está extrapolando e vai antecipar para conseguir fazer caber dentro da capacidade no dia que você pode fazer. Então ele vai fazendo isso, né, para trás, até fazer sentido para você. Então eu coloquei tudo que tinha na minha carteira ou no meu forecast ali dentro desse pacote. Pô, legal. E é justamente isso que muita gente precisa, né? Porque o tempo que vocês levam para conseguir fazer essa transição entre a capacidade infinita para a capacidade finita é um tempo que vocês podiam estar gastando em análise para poder pensar em como melhorar o próprio processo. Tá? Aqui a gente tem um outro modo de ver a parte de planejamento e programação, tá? Que muita gente mistura as duas coisas. Fala assim, ó, chegou meu pedido, eu vou começar a fazer, aí eu vou rodar meu MRP para fazer a compra. Mas assim, quando você está produzindo a coisa, de modo geral, você já devia estar com o material pronto. Se você tiver que esperar o lead time de entrega para poder começar a produzir, você não vai chegar nunca, né? Então, a gente tem esses dois grandes momentos. Então, a parte de planejamento, ele é um cara que vai olhar para longo prazo. Ele vai olhar lá para frente e falar assim, a minha expectativa é que para daqui 2, 3 meses eu vá produzir isso. Então, eu vou precisar comprar essas outras coisas. Porque às vezes é produto importado, às vezes tem linha vermelha e tudo mais. E ele tem um nível de detalhamento menor. Então, ele não vai falar assim, um carinha para esse carinha aqui e tal. Ele vai pegar, agrupar esse pacotão e falar, compre tanto nessa data. É mais ou menos isso. Daí, quando você gerou a tua ordem de produção, ele já vai estar olhando num ambiente mais detalhado. Então, ele vai falar assim, essa ordem de produção eu vou colocar nesse recurso, nessa data, vai demandar isso aqui. Então, você começa a ter um nível de detalhamento maior e o teu horizonte é muito menor, porque você já está com o pedido pronto e você tem que entregar ele. Tá? Então, em resumo, o que a gente tem aqui é que o planejamento vai estar olhando o que fazer, quando fazer, quanto, né, focado em materiais. É claro que você vai estar olhando o teu recurso, a tua capacidade produtiva do recurso,
porque senão você vai extrapolar ela, né? E a programação, ela vai estar olhando para sequenciamento dela, para o sincronismo. Então, às vezes você tem muitas coisas que estão envolvidas num processo produtivo e você tem que sincronizar, porque o pedido, no final das contas, ele tem que ir pronto, né? O cliente quer o pedido pronto, ele não quer metade do pedido, né? Aqui, para continuar essa separação entre um e o outro, eu só pus aqui mais uma forma de visualizar que talvez ajude a estruturar um pouco melhor a forma como vocês trabalham hoje. Então, quando a gente está olhando para planejamento, a gente está olhando para longo prazo, né? Vamos imaginar que a gente tenha um mês disponível aqui, semana 1, 2, 3 e 4. Quando eu olho lá para a semana 3, né, 4 semanas para frente, eu estou olhando o meu planejamento, o que eu vou produzir. E daí eu vou pegar essa minha primeira semana e vou liberar para a parte de programação, para eles falarem assim, olha, pega essas demandas que eu tenho nessa primeira semana, gere ordens de produção e produza. Daí saiu o pessoal de suprimentos que mandou para o PCP. E daí o PCP vai olhar os dias da semana e vai falar assim, olha, ok, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tudo bem, eu vou ter que pegar tudo aquilo que ele mandou para mim e colocar. Aí, isso aí, ele vai estar trabalhando com a programação, que é o como produzir. E daí, ele vai pegar as ordens que ele recebeu, colocar nesse horizonte da semana e liberar para a fábrica só 1 ou 2 dias. Porque daí ele mantém os próximos 3, 4 dias no ambiente do PCP. Ele pode fazer esse jogo de colocar uma ordem na frente, outra para trás, sem que isso vá impactar na fábrica. Então, isso é um detalhe muito sutil que muita gente tem dificuldade. Então, chegou um pedido, coloca ali na fábrica. Só que daí você vai ter o setup para colocar a tua ordem de produção, o setup para voltar para a ordem antiga, e você vai criar uma ineficiência na tua fábrica, achando que você está entregando mais rápido. Só que você entrega um pedido mais rápido, só que qual é o impacto que isso gera no resto? Né? Qual é o custo de dizer sim para um cliente nesse momento? A gente tem esse detalhe, né? Aqui a gente tem só mais uma comparação entre a programação e o planejamento. Então, quando você tem lá a tua programação, você está olhando para o longo prazo, falando assim, eu acho que eu vou consumir algumas unidades do meu recurso. Então, você começa a colocar suas ordens e elas vão caindo dentro do teu recurso e você vai consumindo a tua capacidade lá. E quando você chegou lá no final, que essas ordens elas vão bem devagar, quando você chega lá no final, você contempla também o tempo de setup que vocês precisam fazer, né? Porque para trocar de uma ordem para outra, às vezes tem um setup. E daí você fala, tudo bem, eu tenho meu tempo de setup, ok, ocupei o meu recurso totalmente. E daí, na hora que você vai produzir, vocês começam a fazer aquele joguinho, né? Então, eu utilizei aqui a minha capacidade, estou olhando meu carregar máquina. E daí, quando vocês vão olhar no ambiente de programação, você tem aquelas ordens que a gente colocou no começo, mais detalhadas. Porque daí você vai saber qual é o sequenciamento que vai acontecer e quais são os setups que vão ter. Porque você fala assim, olha, na hora de planejar, eu não sei exatamente se eu vou colocar as ordens iguais no começo ou no final. Você não tem como saber. Só quando você for fazer o detalhamento. E daí, você começa a fazer detalhamento e fala assim, pô, se eu juntar as ordens que têm a mesma cor, eu posso ter um setup menor. Então você vai, tira uma, tira outra aqui, junta, fica arrastando célula no Excel, fica rabiscando ali e fala, beleza, eu consegui aqui fazer a minha programação melhor, está tudo juntinho, ok, ganhei capacidade. Você fala assim, mas por que você está assim, que ganhou capacidade, por que você não planejou antes isso aqui? Porque eu não sabia qual que ia ser a data de entrega. Como que você vai conseguir agrupar as coisas? Eu não sabia qual que era o item. Tá, mas e esse ganho de capacidade? Esse ganho de capacidade você pode usar para as bombas que explodem na tua mão todo dia. Fulaninho faltou. A manutenção chegou ali porque a máquina quebrou, faltou matéria-prima. Então você ganha um pouco de margem para você trabalhar esses problemas e você ainda atende aquela data que você conversou no começo com os outros setores. Fala, tudo bem, agora eu já estou profissional em planejamento e programação. Mas, beleza, o que eu preciso para que ele funcione, né?
Então, não sei, tem um monte de coisa, tem um monte de documento que eu uso, por que presta isso tudo? Como que eu vou fazer? Então a gente vai ter aqui os principais setores envolvidos. A gente começa da produção, né, porque é justamente o que a gente está trabalhando, PCP e produção. É claro que vão ter outros setores envolvidos, mas os caras principais que a gente vai estar trabalhando vão ser os suprimentos e o comercial. Né, os suprimentos porque ele vai te dar matéria-prima para você fazer o produto, e o comercial porque é o cara que vai falar assim, olha, é nessa data que a gente vai ter que entregar, porque eu conversei com o meu cliente e tem que ser aqui. A gente vai estar envolvendo a engenharia também, né, porque ele vai estar trabalhando com a lista de materiais, lista de processos, recursos humanos, para ele falar assim, olha, hoje a gente tem 10 pessoas, amanhã vão ter 12, para você poder se planejar. E daí cada um deles vai estar responsável por um grupo de informações. Tá? Então, agora a gente começa a dar o primeiro passo para a gente entender que a gente não tem bloquinhos separados dentro da empresa. Se a gente conseguir fazer com que todo mundo converse de uma forma um pouco mais harmoniosa, a gente vai conseguir dar passos mais rápidos, né, passos mais sólidos e mais rápidos. Tá? Então, a gente vai pegar esses setores e a gente vai falar assim, olha, eu vou precisar de algumas informações. Algumas vão ser do PCP, outras vão ser da produção, outras vão ser do comercial, outras do suprimentos. Mas fala, tudo bem, então eu vou ter aqui, ó, pessoal de compras vai mandar minhas ordens de compra, vou colocar níveis de estoque, a data, aquelas informações básicas que vocês têm. Só que muitas vezes essas informações básicas têm algum problema, né? Porque imagina o seguinte, não, a gente tem nível de estoque. Só que às vezes o cara tira um negócio ali e ele não dá baixa. Daí a gente faz uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano o inventário para a gente poder descobrir se o que a gente tem no sistema está certo. Então eu falo, pô, isso aí faz sentido? Tudo bem, vamos avançar. Quando a gente fala com o pessoal do comercial, eles têm a ordem de venda, certo? Ele tem o produto que eu preciso fazer, tem a quantidade, tem a data. Ok, isso aí tende a estar um pouco mais certo, porque o cliente é o cara que vai reclamar, né? Se não tiver na data, ele vai reclamar. Falar, ordem de produção, ok, ordem de produção, então tem que ter ordem de fabricação, a quantidade, lista de materiais, né? Que não necessariamente é a mesma da ordem de venda, porque às vezes tem várias ordens de produção dentro de uma ordem de venda. Aí você fala, tudo bem, vou colocar meus recursos, né? Porque você tem que saber onde você vai produzir. Então, o nome do teu recurso, qual que é a produtividade dele, às vezes você tem uma máquina mais nova, uma máquina mais velha, que produzem taxas diferentes, a gente precisa saber disso. Não vai ser só na hora que a gente vai descobrir que, eu esperava que ele fosse terminar meio-dia, mas na verdade ele vai terminar 1 da tarde porque é uma máquina antiga, que estava disponível. Os recursos secundários, esse é um cara que sempre pega. Tá? Então, recursos secundários são caras que estão pendurados nos recursos primários. Tá, mas o que isso quer dizer? Imagina que eu tenha uma bancada e, sei lá, eu tenho 5 bancadas e eu vou usar uma furadeira para fazer uma peça. Se eu precisar de mais do que... Sei lá, eu tenho 3 furadeiras e 5 bancadas. Se eu precisar fazer mais do que 3 peças que usam a furadeira ao mesmo tempo, apesar de eu ter mais bancadas, eu não vou conseguir fazer a peça porque eu só tenho 3 furadeiras. A mesma coisa funciona para molde de injeção, molde de prensa. Às vezes, pessoas dentro de uma área de montagem, eu preciso de 10 pessoas. Se eu tiver 5, eu vou fazer mais devagar. Então, você começa a ter esse tipo de informação. E muitas vezes esse cara não está cadastrado no RP. Esse é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E aqui a gente tem um cara que, às vezes até é perigoso falar, o apontamento. Porque o apontamento, ele é um cara que é muito subjetivo em alguns lugares. Você entra um monte de coisa aqui, no final do dia eu aponto todas as ordens e, ok, eu fico sabendo no final do dia. Só que se alguém ligar no meio do caminho e falar assim, onde é que está o item do fulano? Ninguém vai saber, porque não está apontado. Então você tem uma caixa preta enorme que você manda para a produção e ela simplesmente desaparece e reaparece algum tempo depois. O esperado é que seja dentro da data de entrega, mas às vezes acontece depois. Então, o apontamento é o cara que vai dizer se a operação terminou, se ela foi feita parcialmente, ou se ela nem começou. É só isso. Só que, falando assim, parece fácil, mas existe todo um processo.
Daí vocês devem estar pensando, beleza, agora ele me deu todo o ouro, me entregou o ouro, agora eu sei tudo de APS. Vou aqui amarrar meus tênis, né, conversar com o pessoal, fazer já uma força-tarefa e vou começar a mudar tudo aqui nessa empresa. Vou fazer toda essa mudança que eu aprendi lá na palestra do Gustavo. Falar assim, pô, legal, agora vamos fazer o APS. Minha sugestão é que, calma, vamos devagar. Imagine o seguinte, quando vocês têm um problema no setor de usinagem, vocês contratam um consultor de usinagem. Quando você tem um problema de estamparia, vocês contratam um consultor de prensa. Então, quando vocês têm um problema que envolve muitos setores, vocês tentam muitas vezes fazer em casa. E isso aí, às vezes, é um problema, porque gasta muito mais energia do que vocês gastariam se vocês chamassem quem cuida desse processo todo. Então, você não vai acabar fazendo nem mais coisa do que você precisa, nem menos. Então, a ideia principal é a gente está aqui para conseguir ajudar vocês no caminho certo. Então, olha, você tem que corrigir esse tipo de cadastro dessa forma. Daí a gente faz a sugestão, vê como é que faz, porque às vezes a alteração é pequena. Se vocês às vezes forem fazer de dentro de casa, vocês podem querer fazer uma coisa enorme, monstruosa, que vai envolver todo mundo que já está sem tempo, para eles fazerem uma alteração de cadastro, e daí vai ficar aquele elefante branco, né? Vai ficar aquela ideia errada de projeto, né? Que projeto você não termina, você abandona, né? Então, a ideia principal é a gente não fazer isso, tá? Então, aqui eu só queria fechar essa conversa aqui com a frase do Ford, né? Que ele falava assim, olha, se tivesse me perguntado o que eles queriam, né? Eles tinham dito cavalos mais rápidos. Então, basicamente, você pensar assim, hoje eu uso um Excel, eu vou contratar um monte de gente que faz macro para resolver esse problema. Tudo bem, você vai fazer o cavalo andar mais rápido, mas você não vai chegar no carro, tá? Então, basicamente isso que eu deixo aqui de mensagem, tá? A gente fica à vontade para conversar aqui no Coffee Break daqui a pouco, tá? Então, obrigado, pessoal, né? Aproveitem o evento.